Bom dia, sou o pastor Raul Nogueira, você está dentro do Focando Vidas. É um ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Eu e minha esposa somos missionários e responsáveis por esse ministério, que prepara pessoas para trabalhar com chinês, japonês, coreano e também judeus. E se você está conosco pela primeira vez, então seja bem-vindo. Só lembrando, não sei se você já sabe, se é a primeira vez eu creio que não, mas todas as quartas e todas as sextas-feiras, 18h30, eu estou ao vivo. Entre lá no Face. E quando eu termino, normalmente eu já coloco lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Então, nas quartas-feiras nós temos temas avulsos, como hoje. Hoje eu espero você às 18h30 lá no Face. E sempre a gente tem um tema diferente. Já na sexta-feira nós estamos caminhando com uma série Escatologia em Daniel. E está realmente sendo uma grande bênção. Pessoas que têm entrado têm sido muito impactadas. Então, esteja aí entrando e participando e compartilhando, porque realmente é a palavra de Deus que transforma e liberta. Hoje nós estamos dando continuidade a essa série de 1 João, já estamos no último capítulo, capítulo 5, capítulo bem forte, muito importante. Nós temos, assim, colocado algumas entrevistas, a última, que foi com o Fernandão, um atleta, né? Ele era atleta chama-se Atletas em Ação, e realmente ele é uma bênção. E então nós estamos sempre colocando ali no YouTube, e vocês podem também dar uma olhadinha. Se você realmente quiser entrar em contato conosco, fazer alguma pergunta, é só colocar 11 999, ok? Isso ainda, apesar de eu estar em Campinas, eu ainda estou usando de São Paulo, 11 999 5272, ok? Então você pode estar com a gente, fazendo perguntas, se interagindo. Por enquanto nós não estamos ainda ao vivo, não sei se vamos futuramente ter condições de fazer um podcast ao vivo, mas Deus é Deus e Ele pode abrir essa porta também, ok? Então esteja conosco e esteja realmente desfrutando do que a palavra de Deus fala. Bom dia, bom dia. Vou começar diferente hoje. Marcos, e aí? Olá, Como é que você está? Quais as bem, novidades aí tô no seu bem. trabalho? O que você faz mesmo? A gente trabalha com, chama gestão de anúncios, né? Então, a gente trabalha aí com Google, com Facebook, com Instagram, então, a gente chama de advertising, né? Uhum. Então, todos eles relacionados à publicidade, propaganda, né? E atualmente a gente está trabalhando aí com uma empresa de advocacia, aí depois a gente está também trabalhando com uma empresa de rastreamento. Uhum. Estamos dando aula e também tem uma pessoa que trabalha com um encanador, a gente também está ajudando ele. Uhum. Não E é qualquer encanador, né? Ele é todo sofisticado, né? sim, ele tem aparelhos de identificar vazamento, ele tem um aparelho também para tirar o ar dos canos para poder abaixar, né, o valor da tarifa, né? E é isso, né? E também tem o meu canal também, que é o Conselhos e Palavra também, que eu tenho gravado vídeos, né? De estudos Tem bíblicos. ministrado lá. Isso. Muito bom. E é E isso. se a pessoa quiser entrar em contato com você? Ah, tá. É o 11. Eu tenho dois telefones, né? É o 11 94723 1984 e o 11 98 25 25 965. Muito bem. Então, que realmente você possa hoje nos ajudar a estudar essa palavra e seja realmente muito proveitoso, não só para quem vai estar ouvindo, mas para nós mesmos, né? Cada vez que eu leio essa palavra, eu descubro alguma coisa nova. E minha esposa amada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, estudando a palavra de Deus, conhecendo Deus da palavra, né? Então, se você não conhece a palavra, você não vai conhecer o Deus da palavra e vai ter experiências com Ele, né? Então, esse para mim é um tempo de
de alegria, né? De poder estar lendo essa palavra e transmitir com fidelidade a palavra dele. Amém, amém. Muito bem, nós, na série que nós estamos caminhando, nós terminamos já o capítulo 4, que realmente foi maravilhoso, e hoje nós vamos entrar no capítulo 5 e ver as consequências da comunhão com Deus, não é? E a gente entende que todo crente realmente verdadeiro, ele tem que ter sinais evidentes em que verdadeiramente ele nasceu de novo em Cristo. Então tem pessoas que falam para mim, mas eu aceitei Jesus, só que a vida dele não muda. Continua exatamente igual. Então, não houve uma mudança. Não houve mudança, não houve mudança de valores, de postura, de comportamento. Né? Muito bem, só recordando um pouquinho o capítulo 4, no final, e nós trouxemos aqui nosso irmão Maurício, fizemos uma bela entrevista, já está em 202 pessoas, e falando sobre aconselhamento. Né? E esse versículo, capítulo 4, versículo 18, é muito importante para nós nessa área. Né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. É mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Bem, nós sabemos que realmente Deus é amor. Né? Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Esse amor é derramado continuamente em nossos corações, conforme Romanos 5,5. E a dimensão desse amor por nós é algo assim fantástico, né? Porque quando a gente vê no próprio versículo 8, né, de capítulo 4, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus. É claro isso. Ou seja, se você ama com amor agape, amor de dar-se, então é uma prova, é um dos sinais que você realmente é crente no Senhor. Né? Então aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Né? Então nós temos aí alguns sinais que evidenciam, né? Eu sei o que eu sou em termos de velho homem. O próprio Paulo fala, ele não fala o que eu era. Né? Então nós temos uma velha natureza terrível. Mas quando nós nascemos de novo, somos novas criaturas, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e a coisa muda. Começa a haver uma transformação. O nosso espírito é revivido e o Espírito Santo vem morar em nosso espírito. Nós começamos a ser curados da alma e dia temos nos tornamos nova criatura. Então nós somos vivificados no espírito, começamos a ser curados da alma e um dia estaremos com corpos glorificados. Muito bem. Capítulo 5 começa assim. Presta bem atenção. Todo aquele que crê em Jesus, por que ele vai falar isso? Não esqueçam que ele sempre está combatendo o gnosticismo. Sempre. Sempre. Então o gnosticismo era, vamos dizer assim, o motivo pelo qual ele escreveu o Evangelho, 30 anos depois dos 3 primeiros, e 1 João, por exemplo. Né? Todo aquele que crê que Jesus é o Messias, é o Cristo, é nascido de Deus. Então, esse é outro sinal. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido, é o nascido de Deus. Ou seja, infelizmente, o povo de Israel, que é o povo de Deus, continua sendo o povo de Israel. Tem pessoas que não, a igreja é o Israel de Deus. De jeito nenhum. O pessoal parece que esquece de Romanos, né? Romanos fala sobre isso. Se pega lá no finalzinho de Romanos 11, bem claro, será que Deus esqueceu o povo de Israel? E fala bem claro da restauração de Israel. Não, Israel é Israel, igreja é igreja. Então, no mundo nós temos 3 grupos. O
povo de Israel, né, que hoje são judeus, mas tem todas as tribos devem estar por aí, porque Sim. quando surgiu lá em Jerusalém, uma das tribos, né, Judá e Benjamim, Benjamim era pequena, e as outras 10 ficaram lá em cima, lá em Samaria. Muitos saíram de lá, dos diversos grupos, né, dessas 10, e desceram para Jerusalém. Não como tribo, mas como família, né? Então está misturado. Lá em Judá está misturado. Nós sabemos que lá tem judeus e tem os descendentes de Levi, né? Corre, tudo, Porque né? eu creio que quando houve aquela idolatria lá em cima, porque Jeroboão queria segurar o pessoal lá em cima, pedindo que eles descessem. Aí fizeram, ele fez um bezerro de ouro. Bezerros, né? É isso, olha, Esse aí que tirou vocês do Egito, né? Eu creio que muitos desceram para adorar o Deus verdadeiro em Jerusalém. Então, eles constituíram falsos, vamos dizer, sacerdotes, né, para isso. E como eu falei, no mundo nós temos então 3 grupos. Os gões, os gentios, ou seja, os das outras nações, que nem o caso do Brasil, é um caso. Sim. Israel e a igreja. A igreja é formada por pessoas que se convertem do mundo das nações, né, os gentios, e também do povo de Israel. Então, quando uma pessoa diz, Jesus não é o Messias, né? Infelizmente, tem muitos aí que falam isso, não sabem, desconhecem que ele é o Messias e, infelizmente, é um dos sinais, se você realmente entendeu e nasceu de novo em Cristo. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Mashiach, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ora, quem é que gerou Jesus? O Pai, né? Então, que ele faz assim, uma troca, né? Um jogo de palavras bem interessante. Então, ele fala, e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus, o Pai, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, quem ama o Pai, ama o Filho. Tá bom. Nisto, eu gosto muito de João. Porque todas as vezes que ele quer ressaltar alguma coisa e mostrar que isso é isso mesmo, ele fala nisto, né? E ele repete isso várias vezes, é algo que ele sempre repete, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como? Quando? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, eu quero dar uma paradinha nesse versículo. Irmão, Marcos, Graça e aqueles que estão ouvindo, quantas pessoas que vocês já ouviram, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E se não fosse Deus, Deus é tudo para mim. Uma vez um porteiro falou isso para mim. E eu disse a ele, o que você sabe desse Deus que você diz que ama? Você já leu a palavra? Não. Palavra? Não consigo e tal. Então, como é que você sabe que esse Deus que você diz que ama está satisfeito com aquilo que você faz? Está satisfeito com os seus valores? Você não conhece esse Deus. Então, para você dizer, eu conheço Deus, eu sei o que Ele quer de mim, é relacionamento, não tem outro jeito, não é? Você tem algum comentário nisso? Eu vejo pela minha própria vida, né? Quando eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, a gente começa a entender como Deus trabalha, o que Ele pensa. Então, as suas ações começam também a mudar, né? Porque você começa a conhecer a Deus, o que Ele quer para sua vida, o que Ele espera de você. Você realmente começa a testificar de realmente que Ele é realmente Deus. Então, você começa a acreditar, começa realmente a mudar a sua vida, né? E você, Graça? É engraçado, eu estava pensando nisso, né? Que antes eu tinha muito ciúmes do povo judeu. Então, poxa vida, estudando Efésios, né? Eu pude perceber como ele ama a igreja também, né?
Então, assim, é o único período da história que o Deus, né, veio morar com os humanos. Literalmente, né? Literalmente. Né? Então, o Criador se fez homem. Se fez homem. Então, aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vem morar com ele. Né? Então, assim, a igreja, ela é gloriosa. Né? Então, assim, ela é eleita, ela é a noiva de Cristo. Uhum. Então, assim, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos... Né? E o povo judeu, eles estão em disciplina. O noivo se deleita com a noiva. Com a noiva, né? E o povo judeu hoje, eles estão em disciplina. Né? Você pode ver essa guerra. Né? Então, assim, eles não têm sossego mais. As pessoas odeiam o povo judeu. Então, assim, eles vivem em repreensão, né? Sempre, quando vai surgir alguma coisa contra nós, né? Então, eles moram no mundo. Então, assim, cada lugar acaba, né, surgindo pessoas que os perseguem, né? Então, assim... mas assim, quando a igreja subir, né, quando Jesus vier buscar a sua noiva, aí o Espírito Santo vai subir também. Então, Deus volta a tratar... Deus tratar como tratava no Velho Testamento. Exatamente. Aí a pessoa vai ter que perseverar até o fim. Não vai ser de graça como é agora na igreja, né? Então, você recebe Jesus, você é selada com o Espírito Santo, conforme está em Efésios 13, 14. Então, assim... né, é maravilhoso você pensar que você tem o próprio Deus dentro de você, né? Então, assim, coisa que eles não têm, né? Então, quando voltar de novo... Quando tem, é porque ele já pertence à igreja, porque ele se converteu. Exatamente, aí ele se converteu. Mas, assim, aí volta a tratar com o povo judeu, mas o Espírito Santo subiu conosco. Ele vai descer... é uma frase que eu gosto muito de ressaltar, porque eu já ouvi pessoas falando isso, como se Deus se ausentasse. Não. É uma que a graça forma está diferente de tratar. Uma forma diferente de tratar. Ou seja, da mesma maneira que Deus tratava no Velho Testamento, Sim. Desde o início, ele, nesse período que é a última semana de Daniel, que completa os 70, ele volta a tratar exatamente como ele fez. Por isso que vão se levantar na primeira parte, os 3 anos e meio, 2 testemunhas poderosas, que vão estar pregando e anunciando a volta do Rei dos Reis, a volta visível, né? Do próprio Cristo, do próprio Messias. Né? E na segunda parte, uma grande perseguição com o povo de Israel. Nós, todas as pessoas que aceitam Jesus, e quando isso não acontece, tem alguma coisa estranha, todas as vezes que uma pessoa recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele começa a entender que Deus ama o povo de Israel e que ele também tem que amar o povo de Israel e tem que orar pelo povo de Israel. Isso inclusive, é básico. Eu fico muito tranquila com relação a essa guerra, porque assim, ele não vai ser destruído. Né? É o povo escolhido de Deus. Então, assim, eu sei que o Hamas não vai destruí-los, né? Aproveitando que você está... Então, quando Deus... você pode ver, quando os Hamas lá lançam um foguete, imediatamente eles apagam aquele foguete. Você pode ver que morreram 1.000 pessoas. Lá morreram já quase 6.000 pessoas, 5.000 pessoas. É uma grande pena, né? É uma judiação, né? Crianças, idosos. Mas, assim, por causa do pecado, né? Então, eles atacaram Israel. Então, eles... Que nem aquela vez que você foi pregar para um judeu, ele falou, não, a gente vai se armar até os dentes, né? E com certeza sim, mas assim, eu creio que Deus está nesta guerra também. Ele está livrando o povo dele. O que a gente percebe é que nós, como evangélicos, como crentes de verdade, temos que ficar muito tristes por aquilo que está acontecendo ali. Por quê? Sim. Porque se fosse um combate entre soldados e soldados, né? Então, que é a própria guerra, que é horrível, né? Horrível. Porque soldado é gente, né? Horrível. Mas o grande problema que nós temos visto, que essa é a grande judiação, é que estão morrendo dos dois lados civis. Sim. Crianças, pessoas idosos, pessoas doentes, que não tem nada a buscar. Imagina, eu estou imaginando assim, eu já me fizer. Imagina se você estivesse
naquele sábado na faixa de Gaza. É porque Entende? a guerra Você hoje não é estaria ali. corpo a corpo, mas a guerra hoje é cibernética, vamos Sim, dizer é. assim. Né? Então, assim, são aparelhos sofisticadíssimos, né? Porque o povo judeu, eles são inteligentíssimos. Uhum. Então, pode ver que todas as armas mais potentes do mundo foi feito por um judeu. Mas, assim, para destruição. E não é mais a guerra que antigamente era, que nem você falou, corpo a corpo. Então, você vem e me ataca e eu vou me defender. Então, Né? Então, só que naquele sábado, o pessoal, de surpresa, invade e ataca civis. E morrem uns 300 e tantos civis de graça. Ou seja, eles não tinham nada com isso. é uma guerra injusta. Injusta. Então, Porque aí vem a réplica. eles destroem as casas. Você vê, virou um Nossa, monturo. eu coisa fico vendo, horrível. vendo aonde estão os palestinos. Que judiação, tudo Judiação. arrebentado. Ah, mas e o Hamas? Hamas é Hamas. Sim. Os palestinos são palestinos. Sim, Ou seja, são pessoas comuns. existe dentro do Líbano, na Síria, mesmo lá em Hamas, né? Homens e mulheres e jovens e crianças que não têm nada a ver com essa porcaria. Nada Então, a ver com a guerra. os líderes se degladiam, os líderes se agridem. Sim. E quem é que morre? Aqueles que não têm nada a ver com isso. Né? Bom, então, nós como clientes temos que orar por Israel, para que realmente Deus os guarde, continue, dando sabedoria para que eles também não façam coisa errada. Temos orado. E orar pelo povo palestino. Sim. Esses que estão sofrendo, eles estão morrendo, No crianças meio que de não uma tem guerra nada, que eles mesmos não uma começaram. guerra que não tem nada a ver com isso. Bom, mas isso é apenas um parêntese que nós abrimos aí, mas nós amamos. Porque está atual, né? Nós amamos o povo de Israel como Deus ama, né? Sim. Não as coisas erradas que eles fazem, porque da mesma forma que nós brasileiros erramos e fazemos tanta besteira, tanta bobagem, eles também fazem, todo mundo erra. Mas nós sabemos que eles têm princípios bíblicos, não é? E que as coisas que estão acontecendo estão escritas. Né? E eu estava comentando com uma pessoa, acho que foi ontem, ontem mesmo. Não tem nada, estava falando com o Pierre, não tem nada hoje em termos de profecia que impede o arrebatamento da igreja. Sim. Nada. Já foram cumpridas todas. Tudo. Então, só está faltando, como eu sempre falo, né? Começou em Pentecostes, a igreja termina no arrebatamento, então tem um número fechado de pessoas. É uma questão de lógica. Então, vamos imaginar que nós tivéssemos aí 100 bilhões de pessoas que, bom, seria a igreja inteira, vamos dizer assim, né? Sendo que uma parte dessa igreja está viva ainda, está aqui, as outras já estão no Senhor. Então, esse número que falta, nós não sabemos onde estão. Nós sabemos que começou em Pentecostes. Mas Deus sabe. Deus sabe, mas nós não. Certa, eles então, vão ser alcançados. Quando o último ou os últimos se converterem, aí está limpo, pode ir embora. Né? Então, por isso que eu incentivo os nossos missionários que estão fora do Brasil, esses que nós treinamos, que continuem pregando. A gente não sabe se está na China, se está até dentro da sua própria até casa. da sua própria casa. Né? É. Então, vamos continuar a orar e vamos voltar para a palavra, porque a gente saiu do Brasil e foi lá para Israel. Tá. Bem, então, voltando só, no versículo 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e fazemos o quê? Praticamos os seus mandamentos. O que significa isso, Marcos? Praticar os seus mandamentos. Você aplicar, né? Aplicar aquilo que você aprendeu. Não é só saber intelectualmente, é viver. Viver. Cristianismo Obedecer. É vida. É quando você realmente aplica a palavra de Deus no seu viver diário. Agora, como é que você vai fazer isso se você não nasceu de novo? Primeiro, é impossível. Nenhuma pessoa que não tem Jesus, nenhuma pessoa que não é santuário do Espírito Santo, consegue aplicar essa palavra. Sim. Não tem como. A velha natureza impede. Porque o homem sem Deus está debaixo, como eu sempre falo, da lei do pecado e da morte. Quando ele se converte, ele muda de lei, passa a estar debaixo da lei da vida em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2. Que é Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou
da lei, do pecado e da morte. Muito bem. Então, a aplicabilidade dessa palavra só é possível se você já nasceu de novo. Se não nasceu de novo, é um esforço inútil, porque o nosso problema não é o que eu faço, É o que eu sou. é o que eu sou. Nós somos uma fábrica de pecados. E não tem jeito. Você pode entrar no grupo religioso que você quiser, batista, presbiteriano, metodista, católico, espírita, entra onde você quiser. Não vai mudar nada. Se não tiver encontro com Cristo, esquece. E você só tem uma vida. A homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso. Tá bom. Versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos, ou seja, obedeçamos, né, os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Me explica isso, alguém, por favor. Por que os mandamentos do Senhor não são penosos? Porque, você quer falar, Marco? Então, eu tava vendo um pastor falar sobre isso. É quando realmente você se apropria, né? E você realmente coloca isso como algo na sua vida que é importante. Prazeroso. Exato. Esse é o termo. Ou seja, uma coisa que não é penosa é o quê? Gostosa, prazerosa. Então, aquilo que eu faço há 44 anos, ou para 45 em janeiro, para mim é prazeroso estar aqui com vocês conversando, falando de Deus, lendo a palavra, comentando. É prazeroso. É maravilhoso. Não é um fardo, não é um peso. Puxa vida, hoje eu tenho que ir lá no podcast. O Caio também me arranjou, hein? Fazer esse negócio. Toda quarta-feira, quinta-feira, de manhã. Que é isso? Isso é religião. Isso é fardo. Agora, quando o Senhor está no comando da sua vida, cada coisa que nem, por exemplo, amanhã, eu comecei com 2 pessoas na minha casa. Um japonês, um chinês e uma brasileira. Eu não sei mais quanto tempo já temos, 5 meses, 6 meses, sei lá, não sei quantos. Eu já precisei comprar banquinho. E como eu falei para você, o Roberto lá disse que possivelmente ele vai hoje lá, já perguntou. Que bom. Então, começa a chegar gente. Vai chegar uma hora que eu vou ter que falar, pessoal, vou ter que mudar de lugar porque não dá, né? Então, é igual a mim, eu faço discipulado, né? Então, quando eu começo, é tão maravilhoso. Até você pergunta, né? Falei, e aí, foi bom? Falei, para mim foi maravilhoso, né? Eu bebi, eu comi, eu vibrei. É uma coisa tão deliciosa. Ou seja, não é penoso. Não é penoso, é prazeroso. Né? Então, você vê Deus agindo, Deus falando, Ele te dá as palavras certas na hora que você precisa. Então, assim, é muito gostoso. Muito bom. Marcos, algum comentário ainda? Não, acho que o que você falou realmente elucida bem, né? Quando você realmente vive aquilo e você crê naquilo, é uma coisa que você realmente faz parte da sua vida e você acaba gostando daquilo. Sim. Você faz parte de você, né? Sim. Tá, muito bom. Bom, versículo 4, Marcos, lê para mim versículo 4 e 5. E presta bem atenção no que você vai ler. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Muito bem. O que nós entendemos por esses 2 versículos tão importantes? Eu acho que o ponto central aqui é a fé, né? Você tendo fé, você consegue vencer as dificuldades, as tribulações, né? E a fé vem de você realmente, de tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Vem de você crer em Deus, vem de você ler a palavra, vem de você ter situações que você vence através de Deus. Então, isso vai fortalecendo a sua fé. E você sendo fortalecido na fé,
você vence o mundo, vence as dificuldades, as tribulações, né? Que nem, por exemplo, essa pandemia que veio. A pessoa que tinha fé, que realmente cria em Deus e tinha experiência com Deus, eu acredito que ela passou por essa tribulação mais tranquilo do que a pessoa que nem falou o pastor Petit, que ele veio aqui, o pastor Maurício. Falou que não tinha Deus, assim, ele buscava no bar, buscava no shopping. Então eram pequenas alegrias. Se distrair, né? Eram pequenas alegrias. Agora, a pessoa que realmente tem Deus, ele tem a alegria dele em Deus, paz, né? É paz em Deus. Independente de circunstância. Agora, tem uma palavrinha nesse versículo 4 que é o segredo. Nascido de Deus. Ou seja, se você não nasceu de Deus, a fé que você tem é uma fé falsa. Você pode ter fé na vaca, né, que nem alguns grupos religiosos, né? Você pode ter fé em talismã, em pirâmide, você pode ter fé em qualquer coisa, em pedra, você pode ter em cajado, né? Você pode ter a fé em qualquer coisa, não é? Mas essa fé é uma fé falsa, uma fé mentirosa, uma fé emocional. Mas ele fala aqui bem claro, porque tudo que é nascido de Deus, tudo quem? Todos os que entenderam que Jesus é o próprio Deus, Criador do universo, que se fez homem, entrou nesse mundo, foi para a cruz, morreu no seu lugar, porque ele recebeu todos os teus pecados, ressuscitou e estende para você. Vinde a mim. Ele não fala, vai para a igreja X ou Y. Fala, vinde a mim. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você, né? Então ele fala, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, você quer vencer? Porque o mundo jaz maligno. O mundo é violento. Nós temos passado por problemas, não é? O mundo é violento. O mundo, ele quer guerra, ele quer agressividade, ele quer matar, ele quer violentar, ele quer forçar você a fazer isso ou aquilo que você não quer, mas ele quer enfiar a goela abaixo, né? Princípios que antes eram princípios, assim, básicos, de família, de pessoa, né? Hoje tiraram fora e colocam no lugar só porcaria. Então, aquilo que era correto agora é errado, o que era errado agora é correto. Ora, peraí, Deus não muda. Os princípios do Senhor continuam. Então ele fala, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Quer vencer o mundo? Nasce em Cristo. Né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, através da fé, não a fé na fé, mas a fé em Jesus. E quando ele entra na minha vida, quando ele entrou há 44 anos, mudou os meus valores, mudou a minha vida. O que eu já passei nesses 44 anos em outros países, perseguições, né? Rapto, né? E mesmo aqui no Brasil, né? Eu teria pirado, minha filha. Com certeza. Se eu tivesse passado o que eu passei na Bolívia, sendo raptado por 3, eu tinha pirado. Mas, com certeza. Mas o Senhor, quando está em mim, dá uma paz que eu não sou eu que crio. Quando aqueles oficiais, né, lá na China bateram na nossa porta, né? Pessoal que era da Polícia Federal, meu filho, que a hora que eu abri, que eu vi, meu filho, se eu não tivesse Jesus, tinha desmaiado. Tinha caído duro na hora, eu dava um infarto lá. Absolutamente nada. Mas foi uma paz. Aí eu falava, sorrindo, entra, né? Entra, senta. Não, vai. Então, sabe, é diferente. Você não cria isso. Isso é real. Você não fabrica paz. Né? Não, e isso que você explicou muito bem, eu acho que é o versículo-chave para muitas pessoas, para todas, né? Ele fala assim, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Não pode vencer, né? Vence, é uma afirmação. E esta é a vitória que vence o mundo. Né? Muito interessante. A nossa fé. O que é fé? Fé é confiança. Que Ele é poderoso. Por exemplo, existe fé em qualquer coisa, né? Por exemplo, você pode ter você fé hoje na chegou e sentou nessa cadeira.
Eu tive fé. Você teve fé que ela ia te aguentar. Ela ia me Não é? suportar. A gente sempre dá aquela ilustração. 2 prédios. Isso é fé na fé. 2 prédios, assim, um cabo de aço ligando os dois, um carinha lá em cima, que nem do circo que nós vimos, né? Sim. O cara lá com uma moto, e ele vai para frente, vai, planta bananeira, ele faz de tudo lá em cima. E o pessoal aplaude. Não. Aí ele pega e fala, eu vou colocar agora uma venda nos meus olhos. E eu vou atravessar desse lado para o lado de lá. Quem crê que eu posso fazer isso? Aí então, nós cremos, viu tantas coisas que ele fez? Não, nós cremos, tá bom. Então quem quer subir e sentar Na minha garupa. aqui na garupa? Opa, peraí, só Não crer. é assim. Aquela Então ele pessoa, acredita, ele não crê, ele não aquela confia. pessoa que resolve subir e sentar, esse teve Esse fé. crê. Então, só que é uma Ele fé que colocou a sua vida nas mãos desse na irmão. mão desse homem. Só que essa é uma resposta meramente horizontal, não. Humana. Né? Humana. Fica aqui mesmo, não resolve nada agora. Quando você exerce fé na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, e crê que realmente Ele é quem Ele é, e diz, eu sou um porcaria de um pecador miserável. Se eu morrer nesse estado, eu não posso estar na presença de um Deus absolutamente santo. Mas eu sei que Ele mesmo enviou uma oferta. Alguém poderoso que entra nessa história, entra nesse mundo, vai para a cruz, recebe toda a minha sujeira, morre a minha morte, no meu lugar me dá vida. Quando uma pessoa Vida faz eterna. vida eterna, que é o que nós vamos ver, a vida eterna é o próprio Cristo em nós. Então ele fala no versículo 14, quem é o que vence o mundo? Ele já tinha explicado em cima, né? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Por que ele fez essa afirmação? Porque os gnósticos não criam nisso. Eles não podiam aceitar que Jesus se fez homens. Deus entrando nesse mundo podre, criando esse mundo de jeito nenhum. Né? E ainda ressuscita em corpo, é Deus coisa nenhuma. Então, quando o Senhor Jesus estava nesse mundo, ele foi testado várias vezes. Eu lembro de algumas vezes que ele chega e diz, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal começa a murmurar. Peraí, quem é ele para fazer isso? É blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Aí ele vira e fala, tá bom, o que é mais fácil falar? Estão perdoados os teus pecados, porque ninguém vê, né? Ou levanta e anda. Para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Querido, levanta e anda. Então, sabe, isso me emociona. Eu sempre, naquela passagem que nós estudamos em casa, aquele centurião, ele chega para Jesus e diz, Senhor, não entra na minha casa não, eu não sou digno de te receber. Manda, eu mando. O soldado vai, ele vai. Vem, ele vem. Se o senhor mandar, meu servo vai ser curado. Né? Então, ele foi alguém que era italiano, de uma assim, cultura cheia de deuses, e que enxergou Jesus como o Messias, como o Senhor. O Salvador. E eu fiz a pergunta aquele dia em casa, como você tem visto a Cristo? Como alguém que é poderoso de verdade? Ou é o último que você busca quando você tem um problema? E como é que Jesus viu esse cara? Ele deixou bem claro, eu nunca vi uma fé dessa aqui em Israel. Então, a grande questão nossa é, como eu vejo o Senhor Jesus? Quem é Jesus para mim? E como é que Jesus me vê? Essa é a pergunta que eu quero falar. Tem uma passagem ali em Hebreus que fala assim, sem fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus.
E aquele que se aproxima dele, crendo que ele existe, ele se torna presenteador daquele que o busca. E eu estava estudando um livro com minha filha, ela é deficiente visual. Ela está fazendo um curso, aí eu estava lendo daquela mulher que tinha hemorragia há 12 anos, parece. E ela gastou todo o dinheiro e ela não ficou curada com médicos. E ela leu no Velho Testamento que se ela tocasse na orla de Cristo, ela seria não curada. Não de Cristo, né? Ela não sabia. Assim, a gente não tem convicção que ela conhecia. Nós sabemos só que essa profecia que está lá em Malaquias 4 foi cumprida. Mas ela creu que ele era. Ela creu que ele era o Cristo, né? Sim. Mas nós não temos nenhuma afirmação que ela tinha conhecimento dessa passagem, por isso ela fez isso. Não, ela fez isso porque ela criou em Jesus. Sim, mas ela enxergou... Lá no Velho Testamento existe essa passagem que fala se tocar na orla, porque foi tão interessante que eu estava até comentando para a Lu. Que é franja, lá a palavra até que foi traduzida em português é asa, né? Que é franja, né? E ela tocou na franja e... Então, todo mundo apertando Jesus, queria ser curado. Ele, não, me cura, não sei o quê. E ela não falou uma palavra. Só tocou. Ela foi lá e tocou. Aí Jesus falou, quem me tocou? Aí eles acharam graça, né? Falaram, como? Você está sendo apertado por todo mundo, quem te tocou? Todo mundo, né? Ele falou, não. Foi especial porque saiu de mim poder. Então, foi um toque especial. Né? E ela foi curada imediatamente. Então, você percebe que essa mulher estava há 12 anos fora da sociedade. Exatamente, ela era considerada imunda. Ninguém deve ter tido problemas financeiros, sociais. E ela ficou com muito medo, porque ela era considerada por todo mundo impura. E tocar no Messias. E ela tocar nele, assim, e ela ficou tremendo, ela ficou tremendo. Ela foi ousada. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, a tua fé te curou. Salvou, né? Então, assim... Ele nunca lhe fala cura, né? Ele fala sempre, a tua fé te salvou. Até falei para a Lu, talvez lá no grupo, eles não têm essa informação, que lá no Velho Testamento, né, fala que se você tocasse a orla, né, você seria curado. E ela foi naquela palavra, ela creu naquela palavra. Isso que eu queria ressaltar, Graça. Para ela crer nessa palavra, ela teria que ter conhecimento. E esse conhecimento normalmente era dado só aos estudiosos, tal, né? O que ela fez, ela só cumpriu o que a palavra falou. Porque ela creu que ele era o Messias e tocou. Exatamente. Possivelmente ela nem sabia que era isso o cumprimento, entende? Da palavra. Ela fez algo que a palavra diz que ocorreria. Mas eles conhecem bem a Torá, eles conhecem não, ele era pobre, né? Não, ela era uma pessoa de posses. Ela gastou todo o dinheiro dela mas normalmente a mulher não estudava. Mulher não estudava. Ela sabia o que os outros falavam, discutiam, né? Mas vamos supor que ela soubesse, tá bom? Mas eu creio que não tem nenhuma indicação bíblica que ela conhecesse. O que eu creio foi mencionado isso no Velho Testamento e se cumpriu. Ela falou, se eu tocar na orla, eu vou ser curada. Então ela creu naquela palavra. Ela creu que ao fazer isso, mas não que estava baseada. Eu não queria nenhuma informação que ela estava baseada em algo bíblico, que ela falou, não, está escrito, eu vou fazer. Não. Eu creio que Deus tocou no coração dela, possivelmente o Espírito tocou para ela fazer aquilo. Ao fazer aquilo, se cumpriu. Isso eu creio. Eu creio mais nisso. Com certeza. Bom, não importa se ela sabia ou não sabia, importa que ela foi curada. Ela creu. Isso é importante. Olha, essa passagem que nós vamos ler agora, não vai dar para estudar tudo hoje, terminar, mas nós vamos ver algumas coisas muito importantes a respeito de quem é o Cristo, e os gnósticos, vamos assim, foram confrontados aí, né? Então diz assim, este quem, né? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. O que nós entendemos desse versículo? Marcos, você teria condições de me explicar? Eu suponho que ele está falando aqui, assim,
Jesus ele foi batizado, Exatamente. né? E ele também, com o sangue dele, ele nos salvou. Ou Então seja, ele cumpriu o propósito que Deus tinha dado para ele. Exato. quando ele foi batizado nas águas, o próprio João, que tinha sido a voz que proclama o deserto, ele profetia lá em Isaías e tal, ele vê o Senhor, ele vê realmente o Espírito Santo não era uma pomba, todo mundo fala que era uma pomba, não era pomba, não, é como ele desceu, o Espírito desceu sobre ele como pomba, ou seja, pousou sobre ele, e o Pai falou. Então nós vemos a manifestação da Trindade. Sim. Então O o Filho ali Espírito presente, desceu o Espírito Santo e e o o Pai Pai falou. dizendo, este é Testemunhando. o meu Filho amado, em quem Eu me tenho comprazo, prazer. em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Alegre. E João aí então o batiza, né, nas águas. E acontece que esses dois sinais, a água e o sangue, são coisas que realmente mostram, Testemunha, evidenciam né? que ele é o Messias, né? O Espírito Santo batizando a ele e ao mesmo tempo Este é. essa palavra que ocorreu nessa passagem, quando você abre Isaías 61, o próprio fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus, ele se esvazia. Filipenses, né, a passagem que você se converteu, 2:5 em diante, diz que ele se esvaziou. Ou seja, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não permitiu que a sua glória se manifestasse enquanto ele estava aqui. Não, ele matava todo mundo. Né? Sim. É da mesma maneira que ele se apresentou a Adão depois que ele desobedeceu da queda, e morreu. né? Depois da que queda. Então, porque se ele se apresentasse como Deus ali, como ele já estava acostumado, né? Morria. Não ficava. Morria. Quando Adão ouviu a voz que andava no jardim, quem é que anda? Alguém que tem corpo, né? Que andava no meio do jardim, ele sentiu medo e se escondeu. Nesse período anterior a isso, a Trindade se manifestava. Eles tinham a glória do Senhor os envolvendo, né? Imagina o rosto de Moisés. A roupa deles era a glória de Deus. Né? Que o povo não podia nem suportar. Imagina a presença dessa glória em Adão e Eva, né? Sim. E infelizmente eles tiveram que se cobrir. É por isso com que o homem folhas, né? é o único ser da face da terra que precisa de roupa. Porque os animais já têm a sua própria roupa. Faz, né? E o homem tinha Perdeu, né? a glória de Deus e não precisava da roupa. Depois que ele perdeu, aí nós precisamos usar a roupa. E aí ele faz o primeiro ato religioso da história, tentando se religar com Deus segundo o que ele achava, né? Então se cobriu com folhas e Deus rejeita isso, né? E depois o próprio Deus os cobriu com peles. Primeiro derramamento de sangue. Gênesis 3,15 fala da primeira profecia da vinda do Messias que esmagaria a cabeça da serpente. Né? Então a gente vê que o derramamento de sangue vem lá de trás até a cruz, né, apontando para o Messias. E aqui nós estamos vendo isso, ou seja, os dois sinais evidentes. A gente vê, eu queria só fechar comentando o seguinte: nós vamos, me lembro, na semana que vem, para dar um passeio numa passagem do Velho Testamento, né, que é, a gente sempre olha o Senhor Jesus, né, nos filmes. Nós estamos aqui, ele está lá na cruz, a gente está olhando, né, ou nos quadros, né, sempre as pinturas e filmes, tudo. Mas nesse salmo que você citou, que nós vamos comentar, está o inverso. Jesus está na cruz olhando, fazendo uma reportagem, né? Ele faz uma reportagem do que está acontecendo com ele, olhando quem está, né? Isso aí é algo assim fantástico. Quando eu preguei lá no sul, né, lá em Gramado, naquela igrejinha lá, metodista, né, o pessoal ficou, porque são raras as pessoas que percebem, né? Então, o Senhor comentando as coisas que estavam acontecendo com ele, né? Dá arrepio, né? Mas me lembra, por favor, se eu não esquecer. Então, eu queria só fechar aqui no versículo 6. Vamos parar aqui. Ou seja, o Filho, Jesus,
é aquele que veio por meio de água e sangue, ou seja, simbolizando, né, a água, ele foi batizado, né, e sangue, ou seja, ele morreu na cruz. É o testemunho dele, né? Jesus Cristo. Não somente com água, ou seja, não foi só o batismo de água, né, mas com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o Senhor hoje, eu e vocês dois estão aqui, porque o Espírito Santo, que não estava em mim, agora está em vocês, né? Me fez ver. Ele me apontou para Jesus, conforme está em João. Esse é o Cristo. Esse é o Messias, né? Então, eu só posso estar aqui falando para vocês porque um dia, lendo essa palavra, ouvindo irmãos falando para mim, o Espírito me toca. Então, a palavra de Deus foi semeada no meu coração. E o Espírito Santo fecundou. Amém. Quando isso acontece, você nasce de novo. Amém. Nós... eu gostaria de falar do tríplice testemunho sobre Cristo. Não, isso eu não quero falar ainda. Fica para a semana que vem? Nós paramos, maravilhoso. Paramos nesse versículo. Então, alguém que estiver assistindo, leia 6 em diante. 6 em diante. 6 em diante, Okay? até o 8. Mas a gente vai estar trabalhando em cima disso. Nós vamos trabalhar para subir na semana que vem até o versículo 12, se Deus permitir. 8 até o 9. E depois fechamos. Amém? Marcos, você gostaria de falar alguma coisa, comentário final? Eu achei um estudo muito próprio, principalmente na questão aí que fala de Jesus, né? Ele é que nos salvou, ele então, assim, ele é o ponto central para nos salvar, ele que dá alegria para gente. E tudo isso só é possível se você realmente lê a palavra de Deus. Né? É ali que o Espírito Santo te toca através da palavra de Deus. Então, não existe essa, eu só creio, só... Mas se você não lê a palavra, como que o Espírito Santo vai te transformar? Como que ele vai usar o Espírito Santo para mudar a sua vida? Não tem como. Não tem sentido. Amém. E você, minha amada? Como sempre, né? 1 João para mim é fantástico. Ele já começa lá, né? 2, falando do o homem bebê, o homem jovem e o homem adulto, né? Espiritualmente falando. Filhinho, jovem, filhinho jovem. E assim, fantástico, né? Agora também a Trindade testemunhando, né? Na terra daquilo que Jesus iria fazer. Então, assim, é um tesouro, né? A palavra de Deus é assim, é uma descoberta diária de coisas, de pepitas mesmo, de ouro, né? Para as nossas vidas diárias. Então, eu sou maravilhada com essa palavra de Deus. Então, eu louvo a Ele porque Ele nos deu essa oportunidade. Amém. Né? Amados, mais uma etapa cumprida, né? Enquanto nós vivemos, eu quero que realmente o Senhor nos use. Amém. E se vocês têm percebido, nós não falamos de religião, porque religião não salva. Nós falamos de um relacionamento com Deus. Um relacionamento através da pessoa do próprio Deus que se fez homem, segunda pessoa da Trindade. Então, quando eu falo com você, o Espírito de Deus está iluminando os textos, e quando eu falo, se essa palavra tocar o teu coração, o Espírito do Senhor vai fecundar e você vai se arrepender dos seus pecados e você vai pedir para que esse Jesus seja o seu Salvador. E para isso você tem que dizer: Senhor, eu sou pecador miserável. Se eu morrer do jeito que estou, eu estou longe de Ti por toda a eternidade. Mas eu entendi que o Senhor, por amor a mim, entra na história, entra no mundo que o Senhor criou. E quando o Senhor foi para a cruz, o Senhor se lambuzou com o meu pecado. Aquilo que eu já fiz, estou fazendo e vou fazer até o último dia da minha vida.
esse Senhor morre a minha morte. E ressuscitou e me oferece a vida de graça. Então, Senhor, eu quero que hoje o Senhor entre no meu coração e faz de mim uma nova criatura. E aí você ora agradecendo a Deus. Se você fez isso realmente, não de boca, mas de coração. Senhor, obrigado por essa nova vida. Que teu Espírito que agora habita em mim possa realmente me direcionar, né? Me fazer caminhar, conhecendo, aplicando a tua palavra. E que eu possa distribuir essa mensagem de vida para outros. Amém? Mais uma vez, convite para você. Hoje, 18h30, nós vamos estar ao vivo no Face. Tá bem? E sexta-feira, no mesmo horário, 18h30, nós vamos estar dando continuidade a esse estudo que a gente tem feito com Daniel. Tá bem? Então, a escatologia em Daniel tem sido muito preciosa. Nós já vimos o capítulo 10 e vamos entrar, talvez, se o capítulo 9 é o mais importante desse livro, que fala das 70 semanas, o capítulo 11 é o mais detalhado. É algo incrível, tanto é que o mundo secular fica querendo encaixar o livro de Daniel depois que tudo aconteceu, porque é tão detalhe, são coisas tão específicas que eles falam, não, é impossível, né? Como é que pode? Só para você ter uma ideia, o Medo Persa, Ciro, ele foi previsto 200 anos antes com nome, antes de nascer. 200 anos só. Tá? Então, nossa palavra é uma palavra viva. Tá bem? Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós agradecemos a Ti, Deus, por mais esse tempo. Agradecemos pela vida da Ju, que está aqui, que tem sido bênção também na parte técnica. Que o Senhor abençoe a Graça, abençoe o Marcos, a mim, toda a minha família e todos aqueles que de alguma maneira estão participando, e vão assistir esse podcast. Nós entregamos cada vida aos teus cuidados, que o Senhor possa estar curando aqueles que estão doentes, não apenas no sentido físico, mas quando o mundo interior está em desordem. Porque a tua palavra afirma que a tua lei é perfeita e restaura a alma. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Um abraço.